Carlos Drummond de Andrade falou num poema chamado Itabirito que a cidade dele tinha 90% de ferro nas ruas e 90% de ferro nas almas. A minha cidade se chama Catalão. 90% de titânio nas ruas, 90% de titânio nas almas. É isso. Mas por que eu falo de Carlos Drummond de Andrade? Porque, cara, eu falo de geopolítica e falo de economia. São coisas que eu entendo por conta de formação acadêmica e tal. Não trabalhei nas duas áreas e agora estou fazendo uma coisa totalmente nada a ver, aleatória. Por conta dos rumos que a vida da gente toma, sem a gente, às vezes, nem querer, nem ter controle, às vezes querendo, às vezes desejando, às vezes sonhando. A vida é assim. Eu não sou muito fã da palavra resiliência, porque ela glorifica algumas coisas que não deveriam ser glorificadas. Tem até um nome, né? Romantiza. Ela romantiza algumas coisas que são, como se diz em Goiás, paia. Mas não vamos falar aqui da minha experiência privada. Vamos fazer uma crônica. Tem que ser uma crônica rápida, porque a bateria do meu celular está muito próxima de acabar. Então, mais ou menos como aquele filme Corra, Lola, Corra, né? Só que nós não temos muitos finais a depender da velocidade do trajeto. O que eu estava pensando é o seguinte: existe um tipo de situação que nos aproxima daquilo que intelectualmente a gente construiu ao longo da vida. E quando eu falo intelectualmente, eu não estou falando de universidade, sabe, curso, né? Isso é bobagem. Livro influencia bastante, mas é mais a maneira como a gente reflete ao longo da vida da gente, como a gente para perceber o mundo que nos cerca e o mundo que a gente escolheu, porque é tudo uma questão de escolha. Eu estava pensando, lembrando aqui, morei em 5 cidades, é pouca coisa. A menor, uns 10 mil habitantes, Minas Gerais, a maior de 5 milhões de habitantes. Então, litoral, capital nacional, né? Grande cidade do interior, pequena cidade do interior, micro cidade do interior. Todo tipo de experiência. Alguns bem surreais. E uma coisa interessante de nós, os pobres, é também experiência de trabalho, né? Eu já trabalhei em muitos lugares. Aqui na Argentina. E o trabalho, aí eu entendo bem Marx, é nisso que eu queria chegar. O trabalho é que constrói não apenas a nossa consciência, mas a nossa essência. Por isso que coisas como a reforma do ensino médio, que é provavelmente um dos atos de governo mais asquerosos, e aí eu estou ignorando a escravidão, que não tem nada comparável a isso, que esse país já produziu institucionalmente. Não é à toa que é apoiada por Globo, Instituto Milênio, Luciano Huck, Fundação Ayrton Senna. Quando você vê quem apoia a reforma do ensino médio, você percebe o quão asqueroso, nojento e repulsivo é isso. Não tem defesa possível. Você nem precisa discutir a ideia. Dá uma olhada nos apoiadores dela. Fala por muita coisa. Então, né? Mas aí, qual que é a ideia? Destruir qualquer consciência de classe, qualquer raciocínio crítico, qualquer capacidade de autoanálise. Fala-se, o Brasil precisa de amor, interpretação de texto e consciência de classe. E é através do trabalho que a gente se posiciona.
nessas três coisas. Como assim? Correlação do amor com o trabalho. Metaforicamente, ela é enorme, porque amor é uma coisa que a gente constrói, né? Diferente da paixão que incendeia, que queima um combustível inerente que todo mundo tem e é alimentado por desejo. Amor é trabalho. Amor é trabalho. E não só o amor, ágape, filia, eros, o amor fati, né, que a Hannah Arendt identificou e discutiu na obra de Nietzsche. Amor é trabalho. Amor é trabalho. Mas consciência também é trabalho. E é nesse sentido de destruir qualquer consciência que aberrações do tipo reforma do ensino médio existem. E são defendidas por seres desprezíveis, indivíduos repulsivos, pessoas que, honestamente, eu não quero jamais ter nem que encontrar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, um segredo aqui. Eu tenho fobia. Conta-se que Sartre tinha fobia de polvo, por conta de um livro que ele viu na infância. E eu tenho fobia de poliqueta. Nunca vi uma poliqueta na vida. E já morei na beira do mar. Mas eu devo ter entrado no mar umas 4 vezes, por causa do meu pavor mórbido de poliquetas. E eu nem sei como eu reagiria se eu visse um poliqueto na minha frente. Daqueles asquerosos que ficam enterrados debaixo da areia. E não é uma coisa racional, a gente sabe. Mas aí entra a questão. A racionalidade não é incrivelmente inata ao ser humano. Ela é construída. E a nossa racionalidade é imperfeita. Porque ela se trata, na verdade, de uma tentativa não só de diluir a consciência de classe, que a gente estava discutindo, mas de ocidentalizar o nosso pensamento. E isso é especialmente grave porque é uma forma de escravização. Porque nós não somos ocidentais. Nos incutem um raciocínio eurocêntrico sem nós sequer sermos europeus. A gente nem é ocidental. Então é incutir na gente uma consciência que não é a nossa, certo? E aí a gente pode discutir a essência. O que nós somos em essência? O Brasil é um país mestiço. Ó, já está dando um aviso que a bateria vai acabar. O Brasil é um país mestiço. Em essência, a maioria dos brasileiros é trabalhador. E a classe média não se enxerga como que é pobre, que vive relativamente bem. Coisas como a reforma do ensino médio, elas escamoteiam isso. Sabe, elas trabalham em 2 sentidos. Burrificam as pessoas. Todo mundo que assiste a determinadas disciplinas, a escola já era um ambiente de pasteurização, né? É mais ou menos como a psicanálise. A psicanálise pasteuriza, homogeneiza. Não é à toa que o sobrinho do Freud fez o que fez, né? Teve quem puxar. A goiaba nunca cai muito longe da árvore. Mas a reforma do ensino médio trabalha nesse sentido. Ela destrói nossa consciência, que nem existe, que nem é boa, construindo uma essência absolutamente irreal. Na verdade, negando essa essência. Ela nega essa essência. Nossa essência de trabalhadores, correto? Ela nega. E como tal, deve ser combatida pelo bem do nosso povo, da nossa nação, da nossa sociedade.